E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje vamos falar do segundo episódio da segunda temporada de Pacificador. E, cara, esse episódio foi insano. Na minha opinião, foi melhor que o anterior, inclusive. Então, vamos lá falar dele. O episódio começa com o Rick Flag assumindo como diretor interino da Argus. Isso aconteceu porque Amanda Waller foi exposta pela própria filha e ela acabou perdendo o cargo. Economos, então, apresenta todo o espaço pro Rick. Nesse momento, ele também tá aparecendo na televisão, falando sobre os ocorridos. Inclusive, nesse momento, ele cita a Waller, dando a entender que quem gosta desse tipo de exposição midiática é ela, mas que isso não faz muito o estilo dele. Ao entrar em uma sala, o Flag solicita que o Economos dê os arquivos sobre a morte do seu filho. Para quem não lembra, o que eu acho impossível, o filho dele morreu lá no filme do Esquadrão, em uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. O Economos até tenta resistir porque sabemos o que aconteceu, porém o Flag, ele é persistente e ele quer saber de fato o que aconteceu com o filho dele, como aconteceu. O Economos mais uma vez fala que as coisas que aconteceram foram a mando da Waller. Então beleza, ele tá com os arquivos em mão. Quando ele finalmente descobre os detalhes da morte, inclusive que foi o próprio Pacificador que matou o seu filho, o cara fica revoltado e já sai de lá solicitando para que a sua agente, a Sasha, ordene a vigilância total pro Chris, o Pacificador. Ela até menciona que ele tá sendo protegido devido à sua grande ajuda com o projeto Borboleta, mas o Flag não recua e mantém a sua postura. E aí ele sai andando assim e aquela abertura insana começa mais uma vez. Desculpa por isso, pessoal. Ao contrário do episódio anterior, esse foi apenas escrito pelo James Gunn. O Cabeça Branca não dirigiu esse episódio. Quem dirigiu foi o Greg Montora. Quando a abertura excelente acaba, voltamos pro Pacificador desesperado, tentando limpar a sua própria sujeira. Lembrando que no final do primeiro episódio, ele matou a sua própria versão de outro universo. Esse cara precisa de terapia. De uma forma não cômica, pelo menos na minha opinião, o Chris ele não consegue esconder a sujeira que ele fez. Ele não consegue esconder o corpo da sua versão alternativa que ele matou. E isso deixa ele muito irritado. Na minha visão, o fracasso dele em tentar esconder o próprio corpo mostra que não dá pra enterrar o seu eu perfeito. Assim como a própria morte do Rick Flag acaba sempre voltando à tona quando o Pacificador tá se sentindo muito mal. Eu acredito que o fato dele ter matado essa sua versão perfeita, da vida perfeita, vai ser algo que vai ecoar muito na mentezinha dele e vai ser algo que ele não vai conseguir esconder. Sem obter sucesso em esconder o seu corpo, ele então pergunta se o vigilante ainda tem uma motosserra pra, né, o corpo, enfim. Logo depois, podemos ver a Debaio voltando para sua casa para pegar um objeto. Nessa cena, podemos ver a Debaio reencontrando seus cachorrinhos. Ela até fica um pouco emocionada, porque faz muito tempo que ela não tem visto eles. Ela então entra dentro do quarto, pega o objeto e vai sair. Só que quando ela vai indo embora, ela acaba reencontrando sua ex. E aí rola todo um discurso entre as duas. A ex dela fala que não é normal ela tá visitando a casa dela porque elas terminaram. E a Debaio fala, não, a gente deu um tempo. Porque na Debaio, na visão da Debaio, essa separação delas é temporária, mas na ex não. A ex acredita que deram um ponto final mesmo. E essa cena piora, porque quando a Debaio vai embora, ela fala eu te amo. E infelizmente a ex dela não retribui. Coitada da Debaio, mano. Ainda trabalhando um pouquinho das dores dos personagens, vamos agora pra Haircut. Ou Haircut. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela, tá? Vamos pra loirinha. Como ela ficou muito machucada no episódio anterior, depois de procurar briga em um bar, ela queria de alguma forma preencher aquele vazio que ela tava sentindo. E foi através da luta que ela conseguiu isso. Pelo menos de forma temporária, claro. E agora ela tá no mercadinho aparentemente comprando coisas pra comer e também pra tratar dos ferimentos. Então a mulher percebe que ela tá muito machucada e tenta ajudar ela, provavelmente por achar que talvez seja o marido que bata nela. Só que você sabe como a Haircut é extremamente cabeça dura e ela recua totalmente. E isso é uma parada que é muito frequente, tanto no episódio anterior quanto nesse e provavelmente nos próximos. Ela não consegue aceitar ajuda, porque ela não se acha merecedora disso. Qualquer gesto de carinho na visão dela é uma ameaça. E essa cena representa bem isso, pelo menos na minha visão. Voltamos mais uma vez pro Economos. Ele segue na vigilância do Pacificador a mando da Argus. Porém, agora ele vai ter um parceiro. E o nome desse parceiro é um novo personagem introduzido aqui, o Flurry. Acho que é assim que pronuncia. Ele é um novo agente da Argus que tem um senso de humor bem apurado, tá? Ele é engraçadinho. Ele é aquele personagem que você vê que foi totalmente escrito estilo James Gunn. Inclusive, durante essa conversa entre os dois, descobrimos que ele tem uma certa dificuldade para diferenciar os tipos de aves. Ele até fala que o nome disso é cegueira aviária. Acho que é assim que fala. Então, basicamente, ele não consegue distinguir um papagaio e uma águia. Aí o Economos até dá uma zoada, tipo, e um beija-flor, e cita outros tipos de pássaros, mas o coitado visualmente não consegue diferenciar eles. O que é algo, assim, muito engraçado ao decorrer do episódio. Enquanto eles estão vigiando o Pacificador, a Debaio chega pra conversar um pouquinho com o Pacificador, visto que lá no último episódio o Economos falou o que estava acontecendo, que a Argus estava atrás dele, o Rick Flag estava atrás dele, que eles sabiam daquele portal dimensional que ele tinha. Então a Debaio basicamente meio que foi falar tudo pra ele. Durante o diálogo da Debaio e do Chris, você vê como ele tá muito abalado. E vale lembrar que rolou uma orgia na casa dele.
E todas as pessoas ainda estavam lá dentro. Provavelmente com vergonha dos seus próprios atos, ele não quis deixar a Adebayo entrar em sua casa. Mas isso é o de menos. A Adebayo então conta tudo que o Economos contou pra ela, só que agora pro pacificador. Inclusive ela fala que ele entregue esse portal dimensional para Argus, porque fazendo isso, o Rick Flag não vai ter mais motivos pra ficar atrás dele. Porém, o Chris não quer fazer isso, e a gente sabe por quê. Porque lá ele pode ter acesso a uma dimensão perfeita. Inclusive o Chris também sugere que esse portal ele dá acesso a 99 universos. Não sabemos a veracidade disso e por que exatamente esse número, mas futuramente talvez a gente descubra, sei lá. Logo depois o Vigilante chega. Lembra que no começo do episódio o pacificador ligou pra ele perguntando se ele tem uma serra elétrica? Bem, chegou o momento de utilizar ela. A Adebayo se despede, vai embora, avisa sobre a festinha que vai rolar no fim daquele dia e vai embora. Então o Vigilante e o pacificador entram dentro da casa. Temos uma cena excelente do Vigilante vendo todos aqueles corpos nus lá, da orgia que rolou. E ele pergunta pro pacificador, pô, por que você não me chamou? Pô, isso ajuda a fortalecer a amizade. E o pacificador discorda dele, tá? Mas conta tudo o que aconteceu envolvendo essa outra dimensão e pede ajuda do Vigilante pra literalmente cortar em pedacinhos a sua outra versão de outro universo. Então agora podemos ver o Vigilante e o pacificador partindo em pedacinhos o outro pacificador. E essa cena, apesar de ser meio pesada, né, em alguns momentos você vê que o Chris tá muito abalado, tem o Vigilante ali como alívio cômico e uma trilha sonora que deixa tudo ainda mais fluido. Aquele alien do episódio anterior, que também aparece na abertura, apareceu mais uma vez. E até então meio que não sei qual o propósito dele ali, se é só uma piadinha aleatória ou se de fato em algum momento talvez isso seja desenvolvido. Bem, vamos descobrir provavelmente em breve. Quando o pacificador vai pegar a cabeça do outro pacificador, meio que você vê como aquilo tá mexendo muito com o psicológico dele. Inclusive, o celular desse outro pacificador que tava no uniforme acaba caindo e o nosso Chris, o nosso pacificador, pega o celular e guarda. Depois de se livrarem do corpo do outro pacificador, e ele pega o celular e acaba dando aquela stalkeada básica. E isso acaba abalando ainda mais ele. E agora vamos pra reta final desse episódio, que é assim, insanidade pura. Sabendo que o pacificador iria sair pra festa, os agentes da Argus aproveitam para invadir a casa e finalmente ter acesso àquele portal que daria acesso a eles a tantos universos. Quem vai liderar essa operação de forma cômica é o Flurry, mais uma vez, que inclusive dá apelido para todos os seus agentes. Só aquelas ceninhas básicas para tentar tirar ali uma risada do espectador, e comigo funcionou. Quando eles invadem a casa, o Wiggly tem o seu momento de glória. O Wiggly simplesmente acaba com todos os agentes. Ah, mas calma, antes do Wiggly de fato sair atacando geral, um dos agentes tem um dispositivo que permite eles descobrirem onde tá esse portal. Só que quando eles vão tentar ter acesso a esse portal, o Wiggly chega e sai atacando geral. Sai atacando geral. Mano, que cena boa, que cena foda. E depois que ele ataca geral, ainda temos uma cena em slow motion, tocando um rockzão daquele, e o Wiggly aqui, ó, pá, pá. Ó, só aqui. Mano, que cena, que cena. Sério, James Gunn, eu te amo, tá? Eu te amo. Tá, enquanto o Wiggly tá atacando geral, vamos agora pra festa. Lá tem momentos muito bonitinhos que eu achei muito bacana de acompanhar. O Economos vai até a casa da Haircut, inclusive ela demora um pouco pra atender porque ela tá tentando esconder todos os machucados que estão em seu rosto. E depois, quando ela finalmente aparece, ele faz uma brincadeirinha sobre essa festa ocorrer na casa dela. Então ela fala que não pode ser na da Adebayo, porque onde ela mora é insalubre. Também não poderia ser na casa do Vigilante por causa da mãe dele. E também não poderia ser na casa do pacificador, porque a última vez que ela foi pra lá, o Wiggly tentou matar ela. Então só sobrou a casa dela mesmo. Quando de fato eles chegam no local da festa, os outros personagens chegam, como o Vigilante, o pacificador, a Adebayo. Temos algumas interações interessantes, como por exemplo, uma entre a Adebayo e o Economos, onde ele fala que tem ansiedade e medo do incerto, porque ele não gosta de trabalhar onde ele está trabalhando. Então, a Adebayo simplesmente sugere, por que você não sai daí? Por que você não vai fazer uma outra coisa? Assim como ela tá fazendo, ela teve essa coragem de fazer isso, então por que ele não pode também tentar? Mesmo assim, ele parece bem receoso em fazer isso. Também temos outra cena excelente envolvendo o pacificador e a Haircut. O Chris, inclusive, sugere que a Haircut estava buscando essa violência de forma proposital, o que sabemos que é verdade, porque na visão dele, por ela ter perdido o seu emprego e não conseguir outro emprego nessa mesma área, porque a Amanda Waller tá meio que mexendo os pauzinhos pra ela não conseguir, ela tá tentando preencher esse vazio dela de alguma forma, e sabemos que isso é verdade pura. Só que assim como no começo do episódio, mais uma vez, a Emilia, ela não aceita ser ajudada, ela não aceita o carinho, ela não aceita alguém acolhendo ela, então ela já dá um vral no pacificador ali, e fala, olha, não é bem assim, você só tá querendo alguém pra se identificar, porque é você que se sente assim, eu sou perfeitamente normal. E infelizmente o pacificador fica muito mal. Depois disso ele começa a beber bastante. É legal também ver que mesmo com todos esses problemas, o grupo ainda tem uma dinâmica muito bacana. Ver eles bebendo, se divertindo, é muito interessante. Mas infelizmente chega a hora de ir pra casa. E o pacificador nem percebe que sua casa tá toda bagunçada porque ele tá muito bêbado. E então quando deita na sua cama, ele vê o Wiggly, tenta fazer um carinho no Wiggly, o Wiggly não aceita. Então ele pega aquele celular da sua outra versão, do outro universo, e tenta mandar uma mensagem lá pra Haircut. Só que a mensagem não é enviada. Então mais uma vez
vez, tentando preencher o seu vazio, ele resolve usar aquele portal e ter acesso ao outro universo. Aquele universo onde aparentemente esse pacificador tem a vida perfeita. Quando chega lá, podemos ver no fundo a voz do pai do pacificador falando. Nesse momento descobrimos que eles já estão cientes do desaparecimento do pacificador deles. E aí que talvez a gente descubra que ele não tenha a vida tão perfeita assim. Porque é nesse momento que o pai do pacificador fala: será que aquela parada com os remédios, dando a entender que talvez esse outro pacificador seja viciado? Bem, vamos descobrir em breve. O ponto é que quando ele chega nesse outro universo, aquela mensagem que ele tentou enviar anteriormente e não obteve sucesso, agora é enviada. Ela responde o oi dele com mais um oi e um coração partido, dando a entender que de alguma forma esse outro pacificador machucou ela. Algo que meio que a gente já sabia, porque também no episódio anterior, o irmão do pacificador fala que ele vacilou com ela. Então será que foi uma traição que aconteceu? Ou será que tem a ver com esse possível vício que ele tem com remédios? Não sabemos, mas vamos descobrir provavelmente no próximo episódio. É interessante perceber que toda vez que o pacificador se vê frustrado, ele foge para essa dimensão perfeita. Uma metáfora clara da negação da realidade. É um espaço de fantasia onde as coisas funcionam, mas só reforça o seu verdadeiro vazio do seu coração em relação ao mundo onde ele vive. Bem, pessoal, é isso. Eu adorei esse episódio. Eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Ah, tá. Também, todo episódio de Pacificador tem uma cena pós-crédito que funciona como uma piadinha. E aqui temos aquele policial, o Flurry, fazendo uma piadinha relatando um ocorrido sobre uma experiência sexual que ele teve. E o Economist tá fazendo várias perguntas para saber se realmente aquilo é verdade. E toda vez que o Economist faz uma pergunta, ele responde super rápido, dando a entender que aquilo de fato aconteceu e não é uma mentira. Enfim, pessoal, é um comentário bem... mas eu achei interessante trazer. Tô muito animado pro próximo episódio, espero que vocês também estejam. Vamos fazer essa maratona juntos. Até semana que vem, deixa o like e fui!